compartilhar uma palavra aqui. Nós ouvimos domingo sobre as 3 fases do amor de Deus, a gente pode dizer assim. Vocês lembram? Que o amor de Deus é? Incondicional, Perdoador. Que bom, gente. Que maravilha, né? E esse amor é um amor que tem nos transformado. E é bom a gente ouvir isso, porque esse amor de Deus é um amor que tem nos constrangido. E tudo que nós fazemos é para a glória de Jesus e por amor do próprio Cristo na nossa vida. Então falar aqui, tocar ali, cantar aqui, a gente está ali na portaria, no som, tudo isso é por amor. E esse amor foi colocado no nosso coração pelo amor do próprio Deus. Então a gente ama o Senhor porque Ele nos amou primeiro. Tá certo? Então a gente corresponde a esse amor, a gente corresponde a esse amor legítimo que é o amor de Deus. E quando nós olhamos a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos o amor de Deus. E sempre que vemos o amor de Deus, a gente olha o Senhor punindo muitas vezes, a gente olha o Senhor com uma palavra de correção, uma palavra de aproximação, de exortação, muitas vezes admoestação. Então o fato do Senhor admoestar não significa que não ama. O fato de um pai corrigir, isso não significa que o pai não ama, muito pelo contrário, o pai que ama corrige. E a Bíblia diz assim. E quando nós lemos as Escrituras, percebemos os evangelhos, eles são radicais em relação ao que se chama amor, ao que se chama aproximação. E o Senhor Jesus, Ele fala sempre do reino de Deus. Ele está sempre falando do reino. O Cristo que nós servimos não é um Cristo que está sempre falando de dinheiro, não é um Cristo que está sempre falando de prosperidade, né? Não é um Cristo que está sempre falando de projeção social, projeção financeira, mas é um Cristo que está sempre falando sobre o reino, e o reino é de Deus. Mas é interessante que quando nós lemos as Escrituras, nós percebemos que Jesus ele nasce, mas antes de Jesus nascer, há uma grande necessidade de uma confirmação. Confirmação não para a Trindade, mas confirmação para nós. E quando lemos aqui o capítulo 3, nós lemos sobre um homem, e esse homem se chama João, cujo nome dele significa graça, mas ele não é simplesmente um João, que a gente pode olhar o John, né? Mas é o João, esse aqui é o João, e é o João que batiza. Por isso que o nome dele é João Batista. Tá legal? Quando nós olhamos esse texto, nós percebemos o próprio Senhor, o próprio escritor dizendo que nos tempos em que Jesus estava para nascer, e Jesus vai para o Egito, a Bíblia diz para nós que nesse tempo o João Batista começa a pregar. É interessante que a leitura que nós fazemos, quando lemos o capítulo 3 todo, para a gente ter uma ideia melhor, aparece João Batista pregando no deserto. No capítulo 3 de Mateus, há uma linguagem muito superficial da genealogia de João. Porque o que interessa para Mateus é pregar para os judeus. Ok? Então, os judeus naturalmente já conhecem a linhagem de Zacarias e Isabel. Mas Lucas, se você pegar o capítulo 1, Lucas está explicando de onde João Batista veio. João Batista veio de quem? De Zacarias e Isabel. Então Lucas se preocupa em escrever para Teófilo a respeito de denúncias que ele tinha ouvido. E de onde ele ouve? Provavelmente do Evangelho de Marcos e também do Evangelho de Mateus. Agora, olha que interessante, a palavra do Senhor aparece para nós dizendo que João apareceu. Mas ele não aparece do nada, como Elias. Mas ele aparece de algum lugar. Ora, ele vem de Zacarias e de Isabel, que a gente vai encontrar no capítulo 1 de Lucas. Agora, ele é o único, João Batista aqui é a única pessoa, depois de Jesus, que tem uma obra predita no Antigo Testamento. E é interessante que eles eram primos, né? O João Batista é primo de Jesus, mas ele é as duas obras que aparecem como prefigura do Antigo Testamento é Jesus. Lembra no capítulo 9 de Isaías? Que o menino nasceu, o filho se nos deu, né? O principado está sobre os seus ombros. Mas também existe uma palavra figurativa de quem? De João. Por que aparece esse texto para nós? Porque João é chamado a voz do que clama no deserto. Tem um hino que diz assim, eu sou a voz que clama no deserto, não tem? Eu sou a voz que clama, eu sou, não tem? A voz que clama no deserto, não tem?
Só que a voz que clama no deserto é a voz de Deus. E João, alguém pergunta assim, é porque quando você olha no original, está escrito assim, tu és o profeta. Na nossa Bíblia está escrito, tu és um profeta. E o João Batista fala assim, não, eu não sou o profeta. Porque o João Batista podia dizer muito bem assim, não, eu sou um profeta. Quando alguém pergunta para ele, mas no original está escrito assim, olha, tu és o profeta que havia de vir. Aí ele fala, não sou eu não sou eu mesmo. Eu vim para abrir o caminho para ele. Mas após mim vem um que é antes de mim e é maior do que eu. Interessante. João não toma glória para si, porque ele sabe para que ele veio. E para que ele veio? Ele veio para falar da voz que clama no deserto. Ele não é a voz. Tá certo? A voz que está clamando é a voz de Deus. E João, que ele é um porta-voz, ele está falando assim, olha, Deus está mandando vocês endireitar a vereda de vocês. Então a voz que clama é a voz de Deus. Mas é interessante que em Isaías 40, versículo 3, queria que você abrisse para a gente ver. O próprio João Batista, ele é chamado de a voz que clama no deserto. Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e endireitai no ermo as suas veredas, a vereda do vosso Deus. Quem está falando isso aqui é Isaías, mas falando da voz de Deus. E quando João Batista aparece pregando no deserto da Judéia, ele aparece citando esse versículo. Ele fala assim, eu sou a voz. Olha que importante a preposição, né, gente? A preposição é muito importante, porque se a gente fala assim, eu sou a voz, é Deus que está falando. Mas ele está falando assim, eu sou a voz do que clama. E quem é a voz que clama? É Deus que está clamando. O que Deus está clamando? Que o povo se chegasse a Ele. Então João, ele é a voz do que clama. E Malaquias 4:5 fala dele de novo. Agora é lindo o texto, porque nós olhamos e o Elias, vocês lembram do profeta Elias? O profeta Elias morreu com quantos anos, gente? Ele morreu, né? Certo? João Batista, o Elias não morreu. Vocês estão comigo aqui, amém, gente? Amém. Eu sei que vocês ficaram assim, está perguntando, o Elias não morreu. Eu sei que vocês estavam perguntando assim lá na mente de vocês. O Elias não morre, mas o Elias é arrebatado lá no livro dos Reis, lembra? Vem uma carruagem de fogo, vem um redemoinho e Elias vai subir no redemoinho. O capítulo 4 de Malaquias, versículo 5, olha o que está na sua Bíblia, leia para nós. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Maravilha. Mas o Senhor vai enviar o profeta Elias. Esse livro de Malaquias é um dos últimos livros depois do cativeiro, né? Que é Ageu, Zacarias e Malaquias. E é 445 a.C. E o texto diz assim, olha, eis que eu enviarei o profeta Elias. Mas o Elias não foi arrebatado, gente? Foi arrebatado, não foi? Então Deus está falando que vai enviar o Elias de novo? Que história é essa? Que Deus vai enviar Elias. Aqui é uma prefigura do João Batista. Você lembra do Elias? O Elias usava o quê? Roupa de camelo, o cinto de couro. E o João Batista? Mesma coisa. E o João Batista, por ser filho de Zacarias e de Isabel, pela linhagem dele, logo ele deveria ser sacerdote. Só que quando o João Batista começa a pregar, o tempo está corrompido. Por que está corrompido? Porque os sacerdotes se venderam, os fariseus dominaram, os saduceus dominaram, e não tem espaço para João Batista. Mas é lindo o texto, porque o João Batista não se preocupa com o templo. O João Batista não se vende, o João Batista não se entrega, o João Batista não se alia ao sistema religioso, mas ele tem uma palavra. Qual é a palavra? Voz que clama no deserto. Eu sou a voz que clama no deserto. Qual é a voz? Endireitai as vossas veredas, diz o Senhor. O João Batista não se vende, o João Batista é o profeta do deserto. Por quê? Porque agora Deus, já falamos que Deus tinha um CEP, lembra que Deus tinha um CEP?
E os 3 T's que falamos, que os judeus, eles apreciam muito os 3 T's, que é a terra, o templo e a Torá. Então Deus agora tinha um CEP, e ali naquele tempo Deus se manifestava, mas por conta da corrupção do homem, o que acontece? Deus não está mais no templo. Deus está onde? Deus está no deserto. E com quem Deus está? Com Elias, o profeta Elias. E a multidão vai ao encontro de Elias. Agora pensa comigo, irmãos. O João Batista, né? O João Batista, ele é o último profeta do Antigo Testamento. Presta atenção aqui, o João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. Então, observe comigo, Jesus viveu em qual tempo? No Novo ou no Antigo Testamento? No Antigo. É isso, Samuelzinho? Muito bem. Jesus, ele está trabalhando no Antigo Pacto. E quando chega no capítulo 22, versículo 20 de Lucas, ele levanta o pão, ele rasga o pão, ele fala assim: esse pão é o corpo, é o meu corpo que é partido por vós, esse cálice é o meu sangue que é vertido por vós, fazer isso para nos primeiro memória de mim. Ele fala assim: eis que eu vos dou um novo mandamento. Então o novo mandamento começa a partir de Jesus. Enquanto Jesus não morre, não tem Novo Testamento. E João Batista está pregando no tempo dos fariseus, no tempo dos saduceus, que era aquele pessoal todo, né, que começou aí o movimento 150 a.C. Quando João Batista aparece, ele aparece com o espírito de Elias. Gente, você imagina se o João Batista estivesse aqui hoje? João Batista chega lá no Palácio Planalto, botando o dedo assim e preso, decapitado de novo. Você imagina João Batista aqui? A gente às vezes tem medo de falar um pouco, né, de ser mais veemente, mas João Batista me parece que ele é o camarada seguinte: é tudo ou nada. O João Batista, o Filipe, que era o Herodes, né, que é o Herodes, é uma dinastia. O Filipe tinha, o Herodes antigo, tinha trazido a cunhada dele, a esposa do irmão do Filipe, e estava morando com a cunhada. O João Batista chegou e falou: só tu está em pecado, e o Herodes sempre com medo de João Batista, por isso que ele foi decapitado, né, por questão de Herodias. Mas perceba, ele é uma voz profética no Novo Testamento. O perfil de João Batista é o perfil de Elias. É por isso que ele é uma prefigura do Novo Testamento, no Antigo Testamento. Agora, Jesus Cristo, e aqui não é questão de conchavo não, tá, gente? Não é questão de costa quente, não é questão de ser parente, porque muita gente fala assim: vou colocar o fulano de tal para ser pastor porque ele é meu parente. Vou consagrar o fulano de tal porque ele é meu parente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, eu vou chamar fulano porque eu conheço ele há muito tempo, eu vou chamar ele porque ele é boazinha. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus dá um testemunho de João pelo caráter de João. Jesus testemunha, gente, você pode pensar, Jesus testemunhando sobre a sua vida. Jesus olhando para a Mauri e falando assim: Mauri, assim, 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 imagina. É o que acontece aqui em Mateus 11:14. Leia aí na sua Bíblia. Mateus 11:14, o próprio Cristo dá testemunho de João. Esse homem que tem o espírito de Elias, tem a ousadia de Elias. Capítulo 11, versículo de número 11. Em verdade vos digo que olha que lindo o testemunho de Jesus. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não apareceu alguém maior do que João Batista. Gente, que testemunho radical. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E ele segue: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus pela força e se apoderam dele. Bem provável que ele está falando sobre os fariseus e saduceus que lutam contra o reino de Deus. E ele fala assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Esse aqui. O espírito de Elias, a ousadia de Elias. E abrindo um parênteses rapidamente, esse versículo aqui é um versículo chave que os que creem na reencarnação usam. Então tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente encontrar com alguém que crê na reencarnação, eles vão usar esse texto para embasar o que eles acreditam. Por quê?
Já que Elias foi arrebatado, agora Elias aparece aonde? No corpo de João Batista. Essa é a mentalidade de quem crê na reencarnação. Só que o texto está fazendo uma pré-figura do espírito, ou seja, da atitude, da veemência, do perfil de Elias, aonde? Em João Batista. Então perceba a importância do testemunho. Jesus deu o testemunho de João. E a pergunta que fica para nós: será que se Jesus desse o testemunho, eu vou falar de mim, a meu respeito, como é que seria? Dos nascidos de mulher, eu nunca vi um camarada tão fraco. Já pensou? Dos nascidos de mulher, eu nunca vi um camarada tão fujão. Dos nascidos de mulher, eu nunca vi um camarada tão covarde. Será que o testemunho seria assim? Porque o de João foi o seguinte: João é poderoso, João tem medo do espírito de Elias, ele fala mesmo. Em outras palavras, ele não tem medo não, ele fala mesmo que ele seja condenado. Foi o que aconteceu com João Batista. Então João aparece, o texto diz que ele aparece de repente, a gente vê o resumo da vida dele no capítulo 1. E o que João Batista faz? Capítulo 3, a gente volta lá. João Batista está preocupado com o quê? Com arrependimento. Gente, profeta que é profeta se preocupa com arrependimento. Os tempos que nós vivemos, a gente sempre costuma brincar, mas acontece mesmo, os profetas do sapato brilhoso, os profetas do sapato com o bico fino, com a ponta de maconha, o sapato com o terno brilhoso, os profetas do gel, os profetas do anel, os profetas de uma série de coisas. Então o cara fala assim: eu sou profeta, hein? Só que o profeta, de repente, se você fizer com o chicote assim, ó, no chão, profeta, se você dá uma chicotada no chão assim, fala a boca, né? Vai embora. Então tem gente que quer ser profeta no nome. O João Batista tem uma palavra. E qual é a palavra profética dele? Ele aparece no versículo 2 dizendo o quê? Vamos ler juntos para a gente dar uma despertada? Capítulo 3, versículo 2, o que ele está dizendo? Que forte, hein? João Batista falou assim: está vindo uma coisa nova aí. Irmão, estou construindo uma ideia para você entender. João está dizendo assim: está vindo o reino do céu, está chegando aí. O que João está dizendo? Eu estou só preparando o caminho, mas está vindo alguém que está trazendo o reino dos céus. E por isso que ele fala assim: arrependei-vos, ou seja, para você participar do reino dos céus, você precisa se arrepender. Então o Batista está gritando assim: olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Agora, que reino dos céus é esse? Mateus capítulo 6, versículo 10, de novo: seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. E aí, gente, só para a gente entender aqui, vocês acham que está um pouco contrário hoje? Não está. Porque, assim, o texto diz assim: faz a tua vontade, vem o teu reino e faz a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Então no céu, os querubins estão adorando a Deus agora. No céu, os 4 seres viventes estão cantando o nome do Senhor. No céu, os 24 anciãos, João disse que eles jogam as coroas diante do Senhor. No céu não tem choro, no céu não tem dor, no céu não tem escuridão, no céu tem Jesus. Então, se é feita a vontade de Deus na terra como é no céu, aqui tem que ter luz, aqui tem que ter paz, aqui tem que ter alegria, aqui tem que ter gozo do Espírito Santo. É o reino de Deus entre nós. Capítulo 14 de Romanos, versículo 17, diz que o reino de Deus é paz, alegria, paz, justiça, alegria no Espírito Santo. Então é impossível uma pessoa falar assim: eu tenho o reino de Deus, eu faço parte do reino de Deus, se não tiver alegria, não tiver o Espírito Santo, não tiver justiça. Tá certo? Então João é esse camarada esquisito que aparece pregando. E por que ele é esquisito? Porque ele parece com Elias. Gente, o Elias era desse estilo. E outra coisa, o João Batista, ele comia gafanhotos, e gafanhotos aqui não é um fruto de uma árvore, não. Muita gente fala assim: ah não, porque supostamente era um fruto de uma árvore. A palavra gafanhoto aqui é gafanhoto mesmo. E eles faziam o que? Eles pegavam os gafanhotos, muitas vezes, inclusive o povo árabe ainda faz isso. Pega os gafanhotos, tira a cabeça, tira a asinha dele. Muitos colocam em conserva, colocam no mel, ou colocam no azeite,
né? Depois de uma tostadinha na chapa assim, crocância, maravilha, proteína. João Batista ficava no deserto, comia gafanhoto. Mas é legítimo isso, comer gafanhoto? Vamos dar uma olhada, Levítico 11, 22. Olha aí, Levítico 11, 22. Eles comiam os gafanhotos assados, cozidos, fritos. Eu notei que até no Egito, por exemplo, eles eram comidos para as pessoas mais pobres. O João Batista era uma pessoa humilde, por isso ele comia gafanhoto. O que está escrito aí para nós? Eles comereis este, a locusta segundo a sua espécie, o gafanhoto devorador segundo a sua espécie, o grilo segundo a sua espécie, o gafanhoto segundo a sua espécie. Maravilha. Então não é o devorador que come a gente come o devorador, tá aqui. Tem gente falando assim, não, o devorador vai te pegar. Não, a gente que come o devorador. É um gafanhoto. Tá legal? O devorador, o pessoal pensa ali que é o demônio, né? Lá em Malaquias 3:10. Mas o devorador é o gafanhoto que comia a lavoura do povo. Então tem gente que fala assim, se você não der o dízimo, o devorador vai te pegar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O texto ali é devorador, gafanhoto que vai devorar a lavoura do povo. Porque o povo entregava o dízimo e levantava suas colheitas e entregava. Então o Senhor fala assim, olha, quando você entregar o seu dízimo, eu vou proteger a tua lavoura. De quem? Do gafanhoto, do cortador, do migrador e do devorador. Mas aí o João Batista está comendo o gafanhoto. Ou seja, a gente que come o devorador. Tá legal? E o João Batista comia isso com melzinho, comia frito, eu não sei como é que ele comia, esse espetinho de gafanhoto. Eu não sei como era, mas ele era diferenciado. O homem no deserto, que fazia sinais em nome do Senhor, ele estava lá. E o reino dos céus? O reino dos céus que João está pregando é a vontade de Deus na terra. A vontade de Deus na terra. Caminhando um pouquinho para frente, João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Está aqui a prova para vocês. Tá legal? Então, quando Israel rejeitou o reino do Senhor, Deus prometeu que um dia ia vir o reino na terra. Capítulo 2, 44 de Daniel, está escrito isso. O povo de Deus rejeitou o reino de Deus, porque Deus era o rei de Israel. Vocês lembram? O Senhor fala assim, olha, vocês não terão reis, porque eu sou o rei de vocês. Mas quando o povo começa a se misturar, muito burburinho, muita coisa, a gente quer ter um rei igual aos outros povos. Eles levantaram quem? Saul. Mas Deus não queria. O povo é levantado o Saul é levantado pelo próprio povo. Mas o reino era para ser o reino de Deus no povo de Israel. E o que acontece? Capítulo 2, 44, o povo de Deus, esse povo, era para ter um governo do céu sobre a terra. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Quem é esse reino? É o que João Batista está pregando. João Batista está fazendo aqui uma preparação. Então, pessoal, vai chegar um reino, que é esse texto de Daniel 2,44. Ninguém vai poder tirar, ninguém vai tirar essa pessoa do reino. É o que João Batista está falando. E esse reino pertence ao Deus Todo-Poderoso, Deus que criou os céus e criou a terra. Esse reino é o reino de Deus. Então, quando os crentes provam dessas bênçãos espirituais do governo de Cristo, a gente consegue entender quem somos nós no reino. Eu sou apenas um súdito no reino de Deus. Eu não posso sentar na cadeira de Deus. Eu não posso querer ser Deus, eu não posso querer mandar em Deus, eu não posso querer que seja feita a vontade no céu como é feita na terra. Por quê? Porque eu sou um participante do reino. Tá legal? E os fariseus? O que os fariseus faziam? Vamos lá. Então me ter com ele em Jerusalém, toda a Judéia, toda a província adjacente do Jordão, e encontravam João. Eles eram batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Confessando os seus pecados. Analisando um pouquinho aqui, vamos continuar lendo aqui. O que João Batista está falando? Ele estava vendo muitos fariseus e os saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras.
Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Que pregação emocionante, gente. A gente chega e prega assim, ó, Jesus te ama, tá? Ó, lindinho, Jesus vai te abençoar, tal, ó. Tem muita gente que diz assim, não vai lá que Jesus vai fazer. João Batista está pregando fortemente para fariseus e saduceus. A gente já disse aqui em outra ocasião, irmãos, pessoas que conhecem o Evangelho têm que ser confrontadas com o Evangelho. Pode ver que para a mulher cananeia, para as outras pessoas, Jesus chegou com o que você quer? O camarada no tanque de Betesda, lembra? O que você quer que eu te faça? O cego, o que você quer que eu te faça? Jesus tinha mais cuidado para falar com os fariseus e saduceus, não. Porque eles conheciam. O Paulo era fariseu, o Gamaliel era fariseu, eles sabiam da lei. Então o que Jesus faz? O que João Batista faz? Ele combate os fariseus e os saduceus. Você tem ideia, os fariseus, eles até criam na ressurreição, mas um dia eles queriam pegar Jesus, lembra? Eles usaram a lei do triunvirato, que eles falaram assim, olha aqui Jesus, esse negócio aí de quando o marido casa com a mulher, acaba que a mulher não tem filhos, e tem a questão depois do irmão do marido casar com ela, e ela tem que ter filhos, não tem essa história? Tem sim. Então, vamos imaginar que aconteceu isso com sete irmãos, e a mulher não teve filho. Com quem ela vai casar lá no céu? Querendo pegar Jesus. Aí Jesus fala assim, no céu não tem esse negócio de casamento não, gente. No céu ninguém se dá em casamento, ninguém casa, no céu todo mundo é anjo, ninguém faz nada, todo mundo só glorifica. Esses são os caras que queriam pegar Jesus. Os saduceus criam na reencarnação, pra você ter uma ideia. Então eles estavam sempre brigando entre si. E eles muitas vezes queriam se juntar e pegar o próprio Cristo. E no caso de João sabia deles também. O que João fala? João fala assim, vocês são raça de víboras. Vocês são traidores. Vocês são surucucu, cascavel, naja, o que mais? Jiboia. Vocês são raça de cobras. Olha que pregação de João. Não é forte, meu irmão. Lembra, vocês não? Coragem. É muito forte a pregação de João. Ele fala assim, vocês são raça de víbora, vocês são traidores. Porque eles iam no batismo de João para atrapalhar João. E as pessoas estavam se arrependendo. Por que João fala assim? Porque eles estavam querendo roubar a semente do coração das pessoas que se batizavam. Gente, quando você vê pessoas que querem roubar a semente que eles estão entregando, você pode falar dessa forma. Eu me lembro de Paulo disse para, acho que foi para Elimas, o mágico, não foi? Ele estava atrapalhando a pregação do procônsul Sérgio Paulo, e ele falou assim, você vai ficar cego agora, pum! Ela ficou cego na hora. Tempo da graça. Então perceba, esse Deus que nós estamos servindo não pode ser impedido por ninguém. Se a gente está pregando o Evangelho, é o Evangelho que tem que prevalecer. E João Batista tem convicção disso, ele continua pregando, e ele vai pregando porque ele está entendendo o que? Existe uma pessoa no centro, e a pessoa que está no centro não é ele. A pessoa que está no centro não é mais o Elias, que é uma figura lá do Antigo Testamento, no reino de Acabe. A figura que está no centro é Jesus, que vai chegar daqui a pouco. É Jesus que vai chegar daqui a pouco. Então ele batizava o povo e ele apontava para Cristo. Agora pense uma coisa interessante, irmãos. João Batista, ele veio primeiro depois de Jesus. Veio primeiro, né? Mas é interessante que ele é o segundo. Não é interessante, que lindo, né? E ele sabe o lugar do segundo. Existe uma grande diferença. Tem pessoas que têm dificuldade de ser o segundo, ser o terceiro, ser o quarto. Você lembra do Geazi? Lembra do Geazi? O Eliseu falou assim, olha aqui, o Naamã se converteu agora, é novo convertido. O Naamã tinha acabado de se converter, né? Foi curado lá no Rio do Jordão. Aí falou, não vai pegar nada dele, nada. E aí o Geazi, o que ele faz? Vai atrás do Naamã. Ô Naamã, aqui, o meu senhor mandou vir aqui, que chegou um pessoal das colinas, está precisando de uma ajuda, manda uma ofertinha aí. Aí eu imagino o Naamã falando assim, não leva isso aqui não, me dá. Quando ele chega na tenda, o Eliseu fala para ele, aqui, onde é que você foi? Aí falou, não, eu não saí daqui não, eu estava aqui. Falei, não, você foi.
o meu espírito foi contigo. Porque o Geazi tinha dificuldade de ser o segundo. O Geazi tinha essa dificuldade, o Elias não. Quando as pessoas perguntam, tu és o Cristo? Não, eu não. Tu és o Cristo que é Cristo? Não, sou eu. E ele veio primeiro que Jesus, mas ele era o segundo. Olha que interessante, ele poderia muito bem dizer assim, não, eu estou aqui, né? Jesus vai chegar daqui a pouco, mas eu estou fazendo o trabalho todo. Eu estou deixando tudo pronto para Jesus chegar, mas ele não faz isso. Ele fala assim, olha, existe um que vai vir depois de mim, mas ele é antes do que eu. E ele é o primeiro. Jesus é o primeiro. Quem reina é Jesus, quem faz é Jesus, quem trabalha é Jesus. Não existe ninguém semelhante a ele. Então João Batista está pregando o evangelho do arrependimento. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Talvez você não saiba, mas o batismo de João Batista é diferente do batismo que a gente faz hoje. O batismo de João era batismo do arrependimento. Ou seja, para se provar que está arrependido, a pessoa tinha que se batizar. Mas hoje tem pessoas arrependidas que não se batizaram. E João não batizava em nome de Jesus. O texto vai dizer para nós. Olha aí, ele fala assim, produzir frutos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo mesmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E ele continua dizendo, o machado é colocado à raiz, toda árvore, pois, que não produz fruto, é cortada e lançada no fogo. E nós lemos, eu na verdade batizo vocês com água para arrependimento. Então quando a gente olha o texto, João não batizava assim, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não fazia isso. Por que ele não fazia isso? Porque era o tempo que Jesus ia chegar ainda. Então João Batista, que é o batizador, ele batiza para arrependimento. É por isso que o batismo é diferente. Tá legal? E ele diz assim, olha, eu vou batizar vocês com água. Tipo assim, eu não trabalho com o Espírito Santo. Quem trabalha com o Espírito Santo é outra pessoa. Você vê quando você chega na loja e fala assim, aqui, você tem calçadinhos? Não, a gente não trabalha com calçadinhos não. Aqui a gente só trabalha com tactel, com moletom. E o João Batista podia vir, chega, João Batista, você batiza com o Espírito Santo com fogo? Não, batiza com o Espírito Santo com fogo não sou eu não, cara. Não trabalho, só trabalho com água. Eu só tenho água para oferecer, essa não é a minha área não, eu só trabalho com água. Por quê? João Batista está querendo saber quem está arrependido. E quem estava arrependido se batizava. Seguindo um pouquinho, a gente vai ver que João, ele fala assim, olha, o machado está colocado à árvore. O que ele está dizendo com isso? É o que nós lemos no capítulo 2, 44 de Daniel. Que existe um reino que vai chegar e esse reino nunca terá fim. Como nós podemos saber disso? Nós temos pelo menos cinco períodos de reinos. E esses reinos estão colocados lá na estátua de Nabucodonosor. Lembra que Nabucodonosor teve um sonho? Vocês lembram dessa história, gente? No livro de Daniel? O Nabucodonosor tem um sonho. E qual é o sonho que ele tem? Ele viu uma estátua. E essa estátua tem a cabeça de bronze. Depois vê se acha aí o versículo, não estou lembrando de cabeça. A estátua tem a cabeça de ouro, melhor dizendo, cabeça de ouro. O peito e os braços eram de prata. O ventre era de bronze. Os pés, a perna, né? A perna era de latão. E os pés era barro misturado com lata. E quando você lê o Daniel, você percebe que o reino, a cabeça de ouro, era a Babilônia. A Babilônia é o reino que dominava na época. Tá certo? Através de Nabucodonosor. E o segundo, que é o peito e braço de prata, eram os medo-persas, que depois tomaram a própria Babilônia. E depois disso, depois veio o ventre, que é o ventre de bronze, que é a Grécia. A Grécia é do Alexandre o Grande. Macedônia, isso mesmo. O Alexandre o Grande domina os medo-persas e vence. E depois quem é que chega? Depois chega Roma. Roma é a perna de ferro. Quando Jesus chega, quem é que está reinando? Roma.
Por isso que ele foi pego pelos romanos, né? Mas não é que ele foi pego pelos romanos, ele foi pego pelos judeus, mas sob o olhar de Roma. Quem entrega Jesus para a crucificação são os judeus. Mas quem está agindo na época é Roma. Surpreendentemente, nós temos o último povo, que são os 10 países mais importantes da Europa, que estão lá embaixo, que são os pés de latão com barro. Pensa comigo, irmãos. É possível, a gente tem que falar, por exemplo, já viu quando você vai nas academias, tem aqueles caras bombadão assim, não tem? Aí você olha o cara, é igual aquele cara do meu malvado favorito, aquele desenho. Você lembra? O cara é grandão assim, ó. Aí vai afinando assim, ó. Tem condição de sustentar isso tudo? Hein, Cléber? Então, é o que o texto está falando, cara. O maior de todos era a Babilônia. Depois vem os Medo-Persas, depois vem a Grécia, depois vem Roma, e embaixo tem lata e barro. Como é que vai sustentar um reino assim? A questão é a seguinte: o Daniel está falando, como seria Daniel todo? O Daniel está dizendo que justamente na época que Roma está reinando, é que vai vir um abalo em todo o sistema. E esse abalo vai chegar através de qual reino? O reino de Cristo. Então Daniel vê assim uma pedra tirada sem mão. Depois você lê Daniel todo, é espetacular. O Daniel fala assim: eu vi uma pedra tirada sem mão. Ou seja, ninguém projetou o reino de Deus, não foi ninguém que levantou o reino de Deus, ninguém aqui da terra que deu projeção, não tem conchavo, não tem conversa. É o reino de Deus que veio na terra. E quem veio fazer na terra? Para estabelecer um reino eterno, e esse reino é o reino de Jesus Cristo. Por isso que é feita a sua vontade na terra, como ela é feita no céu. Está aí, ó, capítulo qual? 3, 22? Capítulo 2, 22, 31, 32 de Daniel. Capítulo 2, 32. Depois você lê em casa o que eu estou falando. Reino babilônico, medo-persa, grego, romano, e depois chegou o reino de Cristo. Agora não tem mais nada, ninguém mais vence Jesus. Esse é o reino que vai durar para sempre. Ok? E terminando aqui o nosso assunto, o João está falando mais para nós. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Preste atenção no que o João está falando. Quando nós olhamos os costumes do Antigo Testamento, os pajens, os meninos, né, que ajudavam o rei a andar, ou uma pessoa mais velha a andar, ela andava e carregava as sandálias das pessoas. Tipo assim, ela andava sempre com a sandália: eu estou cansado, tira a sandália e vai levando a sandália. E essa pessoa, eu não sei de salvo, eu não servo. O João Batista fala assim: essa pessoa que está chegando aqui, ele não fala que é meu primo, né? É igual as pessoas vão dar oportunidade à igreja. Vamos ouvir minha mulher com a oportunidade. Vamos ouvir minha esposa, vamos ouvir meu filho. Não tem essa na Bíblia. Vamos ouvir meu primo hoje, não. Vamos ouvir um irmão fulano de tal, né? Então ele não fala assim: é meu primo que vai chegar aí, tá? Não, ele não fala. Ele fala: está chegando uma pessoa aí, e essa pessoa é mais poderosa do que eu. E eu nem sou digno de andar carregando as sandálias dele. Olha onde João Batista se coloca. Eu nem sou digno, Cléber, de andar carregando a sandália dele, porque ele é muito poderoso. Ele é grande, ele é espetacular, ele é maravilhoso. Então a gente pode considerar nesse trecho aqui um homem que é dotado de muitas características de missão, um homem que é limitado como nós somos limitados, mas ele tem a consciência de que existe um Senhor, existe um reino, e esse reino vai chegar. Quem vai chegar? Jesus de Nazaré. E ele fala assim: olha, eu não trabalho com fogo, eu não trabalho com o Espírito Santo, eu trabalho com água. Notadamente, quando a gente olha o texto, ele está dizendo que Jesus vai batizar com o Espírito Santo. E ele fala assim: e com fogo. Mas esse fogo não é língua de fogo, esse fogo que é juízo. A gente olha muitas vezes e fala: Jesus pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. É com fogo, mas é juízo. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado, porque parece
muitas vezes que a gente associa esse batismo com o Espírito Santo com o fogo que ele está dizendo nesse texto. Mas o texto fala em Atos capítulo 2, de fato, o Senhor desceu sobre eles línguas de partidos como de fogo, está tudo bem. Mas nesse texto aqui, ele está falando de juízo. Por que ele está dizendo juízo? Ele está falando assim, o machado está sendo colocado à raiz das árvores. E o Senhor vai vir batizar com o Espírito Santo, quem? Aqueles que creem. E aqueles que não creem? Fogo. Olha na sua Bíblia. Aqui. Vamos lá. Olha só, ele começa a falar de fogo, de juízo no versículo 10. E também agora o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz frutos, é cortada e lançada no fogo. Beleza. 11. Eu, na verdade, vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, pois ao par que eu não sou digno de levar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E na sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a sua palha com fogo, que nunca se apagará. Então perceba, não faz sentido ele falar de fogo do Espírito em cima, e falar de fogo de condenação embaixo. O que ele está dizendo é que Jesus vai limpar. O que ele vai limpar? A impureza. Ele vai tirar do meio de nós o quê? A impureza. Como? Com fogo, com juízo. E para aqueles que querem a sua presença, ele vai dar o Espírito Santo. Isso aconteceu em Atos capítulo 2. Tá legal? Então, prestemos atenção. João tem uma missão. Ele era uma pessoa limitada, mas ele tinha o trabalho de batizar. Agora eu trouxe aqui para a gente pensar. De acordo com essa dispensação que João está apresentando aqui, a mensagem de João era mensagem de confronto. Não era de conforto, era de confronto. A mensagem dele era mensagem que usava as palavras víbora, ira, machado, fogo, palha e queima. Imagina, João Batista pregando aqui, a gente já está tudo quietinho assim. Meu Deus, esse cara está acabando comigo. A mensagem de João era uma mensagem que confrontava. E essas palavras aqui, irmãos, não são palavras evangélicas, não, são palavras do Antigo Testamento já. Palavras que já foram proferidas para que a gente tenha uma vida do Evangelho, porque a gente só pode se converter a partir do momento que a gente ouve sobre o reino de Deus. E quando João está batizando, a gente vai encontrar isso com mais precisão no capítulo 1, versículo 29. Ele está batizando, ele vê vindo um homem. Ele não fala assim, olha ali meu primo, gente. Não fala isso. Ele fala assim, eu estou vendo vindo ali, ó. É desse aí que eu falei para vocês. Esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É esse aí que tira o pecado do mundo. Esse aí que redime a nossa alma da escravidão. Esse aí que tem poder para lavar a gente. Imediatamente, ao ser batizado, ouviu-se uma voz do céu: esse é meu filho amado, quem eu tenho prazer. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E João, na hora, podia ter ficado com ciúme, podia ter ficado com um biquinho, né, amigo? João podia ter ficado assim, puxa vida, vai todo mundo me abandonar, todo mundo vai me deixar. Ele fala assim, ó, gente, esse aí que eu falei, ó, pode seguir ele. Tem 2 discípulos que falaram assim, mas a gente tem que seguir. Não, é esse aí que eu estava falando dele, é para você seguir ele. E nunca mais se ouviu falar de João Batista. Depois da sua decapitação, ele foi preso, foi decapitado. Foi muito rápido ali o processo de decapitação de João Batista, que as palavras de João Batista terminam aqui no Jordão. Isso eu não ouvi falar mais da pregação dele, só aquela pregação lá no palácio de Herodias e de Herodes. Então perceba, Deus está nos convidando para quê? Para dar toda a honra e glória ao Senhor. Como? Fazer o nome do Senhor ser glorificado. Pregar uma mensagem de arrependimento. Entender a nossa missão. Entender que nós estamos para confrontar. Confrontar como? Com o Evangelho. João Batista confrontava com o Evangelho. O Evangelho tem que deixar a gente sem graça mesmo. O Evangelho tem que fazer com a gente o quê? Tem que deixar a gente confrontado com a gente, tem que mudar. Eu preciso ser transformado. Aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que falava do próximo não fala mais, aquele que dava calote nos outros não dá mais, aquele que fazia as focaturas não faz mais, porque agora é lavado e remido no sangue de Jesus. O sangue precioso da nova aliança, o sangue de Jesus.
Deus abençoe a sua vida, que você possa ser tocado por essa palavra, porque eu fui tocado lendo sobre esse assunto, e Deus tem falado muito com a gente a respeito disso. Nós temos uma palavra, essa palavra de arrependimento. Amém, queridos? Feche seus olhos. Queria convidar você para a gente orar, assentado como você está. Eu quero fazer uma oração contigo nessa noite. Talvez você esteja aqui com o teu coração preocupado, com o teu coração talvez iludido com algumas coisas, pensativo, seja como for. Deus está dizendo para você que existe um Cristo que já estabeleceu o reino dele aqui na terra, e você não precisa mais ficar preocupado, porque ele é o Senhor da tua vida, ele é o Senhor da tua história. Meu Deus, te louvamos nessa noite uma vez mais e te agradecemos porque nós temos a consciência de que não existe um homem aqui na face da terra que merece ser glorificado senão o Senhor. E assim como João Batista disse, tu és digno de toda a glória, tu és digno de toda a honra. A gente nem é digno de estar falando do teu nome, a gente nem é digno de pegar nesse microfone, a gente nem é digno de falar desse nome poderoso, Senhor, mas o Senhor nos deu esse privilégio. E que alegria saber agora que nós somos resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Que alegria saber que o teu amor foi derramado em nossos corações. Que alegria saber que a tua paz encontrou a nossa vida, Senhor. A nossa vida que estava em guerra, a nossa vida que estava em escuridão, agora foi encontrada pela tua paz, a tua luz, o teu poder sobre nós. E temos a consciência de que hoje habita em nós o Espírito Santo. Nós oramos ao Senhor nessa noite, pedindo a Ti graça e misericórdia sobre cada um de nós, para que possamos olhar para Ti, o Cordeiro de Deus. Em nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém e amém.